Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer estar aqui contigo. E tô aqui do seu lado, se precisar de uma coisa, você me avisa. Muito obrigado novamente. Legal. Até Obrigado. mais. Tchau. Parabéns, Henrique. Parabéns, Vitor. Muito bom vocês estarem capitaneando aí essa iniciativa. Pedro, parabéns também, o CBO. Acho que é o que faltava para que o ecossistema ficasse mais rico e mais consolidado e entrasse nesse novo século. E vocês pediram para eu falar um pouquinho de tendências e inovações em oftalmologia, mas eu estava ouvindo o Henrique, lógico que eu vou precisar dar alguns pitacos aqui, concordo com 99,9% das coisas que ele falou. Talvez os 75% das startups que virem IPO, eu colocaria 99,9%, né? Tem poucas startups que viram IPO, mas só fazendo coro com o que ele está falando. Queria adicionar um pouquinho, começando a falar de inovação, e aí as definições de inovação elas são inúmeras. A gente tem livros e livros e livros e nenhuma grande consenso, nenhum grande consenso a esse respeito. O que me parece ser bastante tranquilo falar de inovação é que inovação é alguma coisa que para em pé, né? É alguma coisa que muita gente acha útil, é algo que é útil para muitos. Então tem o conceito de utilidade que muita gente acha que a sua ideia e o seu produto é útil, que só faz eco com o que o Henrique está falando. Se vocês não tiverem essa ideia da relevância, e já eu vou dizer um pouco como que os times médicos, principalmente, conseguem capturar essa relevância, revelar a relevância, que foi uma palestra que eu dei durante algum tempo, vocês não têm uma tese, né? A coisa não vai para frente. A coisa vai para frente se existir um direcionamento, se existir uma identificação da dor das pessoas, e aí sim isso vai ser útil, porque as pessoas falam, bom, isso era uma coisa que estava me faltando e eu vou dar utilidade para isso. Eu costumo falar também e culpar muito um cara por más inovações e por contradizer algo que o Henrique falou, que é assim, se o cliente não perceber a vantagem do seu produto, você não vai estar inovando. Bom, esse cara ele criou mercado. E criando mercado, ele deixou o mau legado das pessoas acharem que elas também podem criar mercado, porque elas também se acham muito gênias, igual ele era. Então já dei a dica, é o Jobs. Então, Steve Jobs, ele foi um péssimo exemplo para a geração que acha que dá para fazer negócio e criar startup a partir da genialidade própria. E o Henrique foi bem claro ao falar de escolha de bons times. E eu estou sendo mais claro ainda a falar de foco no cliente. Parece que é uma bobagem, né? Uma coisa que a gente fala o tempo todo, mas se vocês não estiverem prestando atenção em quem vocês estão mirando, vocês vão acertar coisas que podem não ter nenhum interesse para vocês, inclusive a água. Então precisa de verdade olhar e ver se vocês estão fazendo discurso, vendendo para quem quer comprar, como quer comprar, quando, quanto quer pagar, e tudo isso demanda uma pesquisa importante de mercado, dos competidores, pesquisa. Então pesquisa faz parte do que vocês vão com certeza aprender, e se já não estão fazendo, antes de fazer o pitch, antes de montar a tese de vocês. Tem que perguntar para as pessoas o que elas querem, como elas querem, quando elas querem. Perguntar, 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 mesmo porque a ideia inicial que vocês têm, ela muda todas as vezes, ela nunca fica em pé. A primeira ideia parece uma ideia ótima, ela é derrubada rapidamente, então fail fast, e aí vem a segunda ideia, vem a terceira ideia. Então, só me metendo um pouquinho mais na história da Cotidiano, que eu acho que é uma ótima aquisição para o CBO e que isso vai fazer toda a diferença, as pessoas e os jurados, eles podem até achar a ideia de vocês interessante, mas eles vão comprar o time, eles não vão comprar a ideia. Todo mundo sabe que a ideia muda, o time pode não mudar. E aí vou acrescentar uma última coisinha, antes de começar a falar de tendências, que quando o Henrique estava falando por que as startups morrem, tem as razões clássicas, eu colocaria uma quarta coisa que é assim, por falta de pilha. E aí puxaria a história de o que precisa para começar uma startup? Pilha, muita pilha. Precisa estar muito afim, precisa ter sangue, muito sangue no olho, muita hemorragia subconjuntival. Se não tiver sangue no olho, não rola. Sangue contínuo no olho. Então a gente precisa estar quase que anticoagulado para continuar a hemorragia subconjuntival acontecendo no olho
e esse sangue no olho não acabar. Aí a gente vai conseguir superar os desafios, eventualmente trocar a gente do time. Então, o CEO é um cara que não dá para parar. Por isso que se fala que CEO não vai mais do que 55 anos. Tem que ser um cara que está energético. E o que tem em comum entre todos os CEOs é que todos eles fazem esporte de manhã cedo. Independente de qualquer coisa, a empresa manda eles fazerem esporte. Senão o cara não aguenta o tranco. Tem que estar com sangue no olho o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Bom, dito isso, queria começar a falar da importância que vocês têm nesse desafio e por que desafio que tem gente que ouve e que está treinado para ouvir dor do freguês, do cliente, do paciente, da sociedade, não importa, é diferente de desafio de gente que não está treinado a ouvir dor. E com isso eu estou querendo dizer que o médico, no caso, o oftalmologista, e quem tiver médico na equipe está muito bem servido, e quem não tiver, arranje um para ser da sua equipe, ele, em geral, ou tem uma dor, se o produto de vocês ou a solução de vocês for para médico, e aí você sente a própria dor, ou você está muito treinado a entender, decodificar, traduzir, interpretar e suprir a dor do próximo, que é a função do médico. Eu sou médico, eu sei exatamente o que eu estou falando. É essa a nossa função diária. O dia inteiro você está ouvindo dor. E é isso que quer dizer, é daí que vem a busca das soluções, as ideias e os produtos. Então, aproveitar esse design médico, que hoje tem uma relevância importante, também é um dos títulos das palestras que eu tendo a dar. Inovação, ela pode ser, sim, alguma coisa tecnológica, mas também pode ser alguma coisa que para em pé, ou seja, é autossustentável do ponto de vista social. Então, a gente tem inovação social. Eu, por acaso, estou dirigindo a Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp inteira, se chama AGITS, e esse S é da Inovação Social, ou em políticas públicas. Então, o programa de telemonitoramento do CBO para a população em geral é uma inovação enorme em política pública. Isso deveria ser incorporado pelo governo muito rapidamente. Isso é inovação, isso vale a pena pensar e tem uma tendência que não é pequena, principalmente no Brasil, que construiu o SUS, e aí esse é um dos pontos que eu acho que vale a pena pensar em direcionamento. Isso não é uma grande tecnologia nova. Isso é um bom uso, ou fazer com que pare em pé uma super ideia que existiu há muitos anos, que é a hierarquização do sistema de saúde e o atendimento, principalmente em atenção primária, e eu acho que essa, por incrível que pareça, é uma tendência importante, e vocês linkam isso com medicina baseada em valor, com medicina baseada em desfecho, aonde nós estamos mais interessados em manter a saúde do que tratar a doença. Tudo isso é assistência primária do SUS, que todo mundo conhece há muito tempo. Só não tem investimento e nem formatação para que isso aconteça. Então, uma das grandes novidades, não é novidade nenhuma, que se chama assistência primária e ligação da assistência primária com os outros níveis de assistência. A oftalmologia não tem assistência primária? Tem muita assistência primária, desde toda a orientação até a referência, contra-referência, preparação de equipe, capacitação dentro de equipe de saúde da família para problemas oculares, oftalmologia, telemonitoramento, tem um monte de coisa em atenção primária que eu acho que vale a pena a gente ter bastante fresco na cabeça. Segunda coisa que eu queria falar para vocês é da medicina paciente-cêntrica. Então, já estou falando que as dores dos pacientes têm que ser ouvidas, mas não é só ouvir dor de paciente. As soluções passam pelo paciente tomar conta da vida dele. E que é algo que de vez em quando se fala, não, o paciente gosta de ser paternalizado, né? De ter mãe, de ter alguém que fale o que ele tem que fazer. Não mais. Todas as soluções que são modernas passam pelo paciente ter controle do processo, quer seja pelo prontuário eletrônico. Então, hoje eu estava numa tese que discutiu blockchain na saúde, falando exatamente isso. Se você der uma contra-chave de blockchain para o paciente, ele passa a abrir os próprios dados, ele usa quando ele quiser. Você empoderou o paciente nesse sentido. Se você tiver equipamentos que ficam na farmácia, que dão dados do paciente para eles mesmos fazer o que eles quiserem, você empoderou o paciente. Isso está absolutamente na moda e eu duvido que saia da moda. Já vou encaixar
uma segunda tendência que eu vejo aí de mercado, que é uma certa fragmentação do que antes parecia ser um contínuo, que é a anamnese e o exame físico. E eu tenho brincado que a gente está assistindo um possível divórcio da anamnese e do exame físico. Eles estão se separando. E isso na pandemia ficou claríssimo. Nós conseguimos fazer uma ótima anamnese, desse jeito aqui que a gente está falando, vocês veem minha cara, por incrível que pareça, vocês veem minha boca, porque com máscara vocês não veem, então é uma anamnese hoje melhor do que uma anamnese presencial, que eu não vejo a boca do paciente, o paciente não vê minha boca, isso é muito importante. O tom de voz aqui é o mesmo, vocês veem minha cara, então a anamnese aqui é tranquila. Tanto que psiquiatria não caiu durante a pandemia, né? Psicologia continua-se fazendo as teleconsultas. E a gente começa a perceber que vários exames, primeiros exames que eram naturalmente feitos, eles podem ser colocados como uma etapa subsidiária à anamnese. Quanto mais macaco velho a gente fica, mais ideias do que o paciente tem, a gente tem antes de fazer o exame dele. Não estou falando de exame adicional, de exame subsidiário, tomografia e companhia. Não, estou falando de lâmpada de fenda. Dependendo do que o paciente vem contando, eu sei o que eu vou achar na lâmpada de fenda, eu sei o que eu vou achar na mobilidade. Você sabe das coisas. Acabei de atender uma criança com aquela queixa clássica de cefaleia segunda-feira. Só tem cefaleia segunda-feira. O que você vai achar no exame do paciente? Nada. Não precisa fazer exame. É claro que a gente faz exame e sabe o que vai achar. E com isso eu estou propondo ou estou chamando a atenção de vocês para pensar no benefício que essa cisão pode trazer, pode causar. Será que não há hoje um espaço para um médico que faça uma anamnese fantástica e depois, dependendo do exame, se ele for feito pelo próprio paciente, ele vai trazer o exame já feito, ou ele vai passar numa clínica só para fazer exame físico. E depois você tem eventualmente um terceiro ator que vai juntar essas coisas todas, eventualmente vai pedir exame subsidiário ou não. Então, essa fragmentação que parecia ser uma heresia completa para a gente. Não, como assim? Eu vou fazer a anamnese, eu faço o exame físico, eu vou fazer o exame subsidiário também, vou fazer o Pentacan e eu vou operar esse paciente. Eu faço tudo. É o meu ideal. Eu trabalho desse jeito. Eu estou só questionando se isso é alguma coisa que vai ficar ou se é algo que a gente deva realmente questionar e utilizar para o nosso bem. Outra coisa que me vem na cabeça, tecnologia frugal. O que é tecnologia frugal? É algo que resolve o problema com um custo muito menor e uma efetividade um pouco menor. Então, não sei se vocês lembram que quando vai se ver astigmatismo para paciente que operou catarata com técnica velha, técnica extracapsular, em alguns casos não é tão velha a técnica adequada, ou fez transplante de córnea penetrante, velho, em vários casos não é tão velho ou adequado. Antigamente, quando ia se ver se o paciente tinha algum astigmatismo grande e não havia acesso a topógrafo, nem a tomógrafo, e nem a ceratômetro, o que se fazia cotidianamente era pegar uma chave, não estou com chave aqui, colocar a chave na frente da lâmpada de fenda e ver qual era o reflexo redondinho daquela chave na córnea do paciente, do buraquinho da chave. Se o reflexo voltasse um ovo desse jeito, eu sei que eu tenho que tirar ponto do paciente aqui e aqui. Se o ovo fosse aqui, tira o ponto aqui e aqui. Ah, mas não é preciso. Não, não é tão preciso. Mas é uma tecnologia frugal. Você consegue uma chave em qualquer lugar, você consegue fazer um excelente uso dessa ferramenta. O princípio é o mesmo da topografia. Ah, mas não é tão bom. Não, não é tão bom, mas é infinitamente mais barato. Então, esse conceito de tecnologia frugal, que é algo teoricamente do passado, eu acho que vale muito a pena vocês investirem e não ficar atrás do último berro da moda, o que é a disrupção do momento, como é que eu vou usar o laser para medir temperatura. Tudo bem, se vocês tiverem uma base sólida, vão atrás disso. Mas se vocês estão querendo fazer uso, ter sucesso na primeira empreitada de vocês, tecnologia frugal é uma dica interessante. Primeira empreitada, porque, de novo, não vai ser a única e não vai ser a que vai dar certo. O que vai dar certo é o time, mas é mais a pilha. Então, tenham uma ideia interessante, juntem um time legal e mantenham a pilha muito colocada nesse time
daí que eu acho que é o que vai acabar funcionando para vocês no longo prazo. A medicina baseada em valor também é algo que vocês vão ouvir falar bastante e eu acho que é algo que é importante ficar antenado e participando. Quais são os valores que a sociedade quer que o médico apresente para ela? O que vocês estão entregando, ele está alinhado com isso daí? Ou ele é alguma coisa que está dissociado e vocês estão repetindo a tese de que vender exame é legal para o médico, mas vai afundar o sistema de saúde e não vai beneficiar o paciente. Então, que não beneficia o paciente, em geral, não para de pé. E eu vou acabar falando dessa ligação que o Henrique trouxe da academia com as startups, com high-tech, com as empresas que podem comprar as startups de vocês. Dizendo que as boas ideias, elas vêm sim de boas cabeças, de boas ligações, mas elas vêm de um trabalho gigante que as pessoas têm antes de ter a boa ideia. Elas vêm de leitura, e em geral vêm de leituras que são transversais. A gente não tem boa ideia em oftalmologia lendo oftalmologia. A gente tem boa ideia em oftalmologia lendo Kant, Nietzsche, vendo o filme do Godard, vendo fotografia que está pendurada na minha parede, coisa de índio, pensando no Xingu, conversando com a tua esposa sobre o que ela fez ontem. Daí vem as boas ideias. As boas ideias, elas são transversais, elas não são horizontais, elas não vêm, não são verticais, elas não vêm de uma coisinha que você já conhece atrás da outra. Daí a gente tira fofoca, não tira boa ideia. Então a gente vai conversar com o nosso melhor amigo, que faz exatamente o que a gente faz, sobre filigranas, fofoca do que está acontecendo. Não são grandes breakthroughs. Então a ideia é ouvir coisas paralelas, mas ser o mais profundo que vocês conseguirem ser nessas coisas paralelas que vocês ouvem e trazer as pessoas que são mais estudiosas e mais densas nesses universos paralelos. Tradução: uma ciência básica muito bem desenvolvida e muito bem fundamentada, ela traz empresas que têm uma possibilidade de vida muito mais longa do que empresas que vêm no hype, vêm na onda. Eu ouvi dizer que aquilo funciona, mas não sei bem como funciona, mas a gente vamos tocar o pau. Ou esse negócio não vai parar em pé mesmo. Então, lembrem-se que existem pessoas que são muito competentes, elas têm habilidades transversais, essas são as melhores, né? As que são convergentes por natureza. Mesmo as que não são convergentes por natureza, a gente pode tentar que elas conversem, e aí é a habilidade dos CEOs ou do C-level das empresas de vocês. Startup só tem C-level, né? Não tem nenhum outro level. Mas fazer com que essas pessoas que são muito habilidosas em uma certa área sejam utilizadas em outras, mas usem, busquem, leiam, se baseiem na ciência básica. A ciência básica é uma grande fonte de orgulho do Brasil. Nós temos hoje as universidades públicas formando muita gente muito boa, nós temos as universidades privadas bebendo da mesma fonte, colocando as iniciações científicas. Temos muito doutor desempregado, empreguem esses doutores em startup. Esse povo não vai para a rua vender a ideia de vocês e nem vai saber direito o que é plano de negócio, mas eles vão segurar a barra na hora que vocês tiverem uma dúvida importante, conceitual, saber se essa coisa funciona. E esse é um diferencial enorme que eu acho que a gente pode ter. Bom, vou parar por aqui, espero que vocês tenham aproveitado e me coloco ultra à disposição para discutir outros aspectos com vocês. Ótimo evento, que vocês tenham muito sucesso nessa e nas próximas empreitadas que vão se desenvolver a partir delas. Muito bom, Paulo. Obrigado, doutor Paulo, pela participação, pelo esclarecimento tão descontraído, de forma tão direta. Eu acho que contribuiu muito para o nosso desafio aí, para os participantes que estão aí. Agradecer também ao Henrique por ter trazido esse overview aí da jornada. Agradecer novamente o pessoal da CBO, que está envolvido até a tampa com essa história. Acho que o desafio está um sucesso, já temos bastante inscrições. Ratificando aqui, né? Quem precisar de mais informações sobre o desafio em si, é lá no www.desafiocbo.com.br. Lá tem as nossas teses, nossas tecnologias, o formulário e o edital. E fica o agradecimento aí. E é isso. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado a todos. E um abraço a todos. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.
Abração. Valeu, Boa pessoal. noite. Boa noite a todos. Muito Tchau, obrigado. tchau.